Capítulo 1099. Luca Brewster olhou para si mesmo e levantou apressadamente a mão direita para pegar algo ao lado dele. Então, seus olhos verde-acinzentados escurecerão. O ouro que se misturou com as escadas de repente voou e se fundiu no ar, formando uma fina peça de armadura que cobriu Luca Brewster. Luca esticou os braços e explicou: arte da armadura dourada de Estiano. Suas capacidades defensivas são equivalentes às de um sequência 5, Guardião. Estiano? Klein perguntou casualmente. Luca disse em tom como se estivesse apresentando uma figura histórica famosa, um dos primeiros fundadores da Ordem Ascética de Moisés. Ouvi dizer que o imperador Roseli já havia modificado esta arte da armadura dourada. Eu me pergunto quais efeitos isso eventualmente produziu. Eu posso imaginar aproximadamente. Talvez esta armadura dourada tenha 12 estilos diferentes. Depois de murmurar interiormente por um tempo, Klein mudou o assunto para o tópico principal em questão. Será que Feina Potter e a Igreja da Mãe Terra entrarão oficialmente na guerra? Quando Luca apresentou a armadura dourada de Estiano, Audrey abriu os olhos e virou a cabeça de maneira controlada. Sem qualquer perturbação nos olhos, ela olhou para o semideus brilhante. Luca suspirou e disse: independentemente do que eles estavam pensando anteriormente, entrarão oficialmente na guerra esta noite. É claro que eles não vão atacar Loen por enquanto. Há uma grande chance de eles atacarem Lemburg, Mazin ou Segar. É para evitar uma frente de batalha prolongada e fazer muitos inimigos que os impediriam de concentrar suas forças. Além disso, a Igreja da Mãe Terra pode não estar disposta a exercer muita força. Depois de suspirar, este semideus da Igreja do Conhecimento disse seriamente para Audrey com máscara prateada: que tipo de taxa de consulta devo pagar a você? Audrey olhou para o Senhor Mundo ao lado dela. Ele já pagou. Luca Brewster imediatamente desviou o olhar para Duane Dantes. Klein pensou por um momento antes de dizer: deixe-me fazer algumas perguntas. Por favor, fale. Naquele momento, Luca não parecia nem um pouco um semideus. Em vez disso, parecia mais um professor esperando para responder às perguntas de seus alunos em sala de aula. Claro, se ele pudesse tirar aquela armadura dourada e vestir um terno de 3 peças, a semelhança seria estranha. Sem pensar, Klein perguntou diretamente: o que você sabe sobre a corrupção de fora? Na sua opinião, se a Igreja do Conhecimento, que era famosa por ser bem informada, sabia disso, então ele estava definitivamente em um nível forte o suficiente para suportar os efeitos. E se isso não fosse adequado aos ouvidos da senhorita Justiça, então ele acreditava que Luca avisaria. Afinal, ele não era apenas um leitor ávido. Como a discussão sobre a corrupção de fora resultou de suas experiências na exploração do mar do subconsciente coletivo nas viagens de Groselli, Audrey tinha uma certa compreensão disso. Naquele momento, não parecia que ela não conseguisse entender nada. Ela estava muito focada em esperar a resposta do semideus. Luca franziu a testa ligeiramente e disse: não sei muito sobre isso. É como se apenas saber disso resultasse em corrupção por si só. Já vi uma frase em um livro antigo: quanto mais alta a sequência, mais perigoso é estar mais perto do subsolo. Então o dragão da imaginação Ankevelt deixou um trauma extremamente profundo e algum tipo de medo lá embaixo? Audrey pensou instantaneamente no objeto selado na porta de bronze da Cidade dos Milagres, Live Sage. Ela então olhou para o Senhor Mundo ao lado dela, mas não percebeu nenhuma mudança em sua expressão. No entanto, Klein fez sua marionete acenar gentilmente, para dizer à senhorita Justiça que as conexões que ele fez eram idênticas às dela.
Isso fez com que Audrey se sentisse como se tivesse retornado ao passado. Naquela época, ainda era uma Beyonder de baixa sequência. Não havia como decifrar qualquer informação útil das expressões e ações do Senhor Mundo. Quanto maior a sequência, maior a ameaça do subterrâneo. Isso não faz sentido. Percebendo que Luca não poderia fornecer mais informações, Klein pensou por um momento e disse: segunda pergunta, que profecia você tem sobre esta guerra? Com a menção de uma profecia, Luca Brewster de repente ficou animado. É apenas o começo. Está longe de atingir o seu pico. Além disso, uma grande parte dos danos provém da guerra e também está presente fora da guerra. Eu não sei o que é exatamente. A guerra apenas começou. O coração de Audrey afundou incontrolavelmente. Origina-se da guerra e também está presente para além da guerra? É o ritual de apoteose do irmão de Amon ou é o avanço do Imperador das Trevas? Ou talvez, o retorno de Roselle? Com um palpite, Klein assentiu e levantou a terceira questão. Você já ouviu falar da profecia do Apocalipse? Como você interpreta isso? A expressão de Luca Brewster ficou instantaneamente séria. Não, isso não é uma profecia. Qualquer pessoa com a capacidade de prever o futuro tem certeza de que o Apocalipse definitivamente chegará. Deus mencionou em sua Bíblia Sagrada que o Apocalipse acontecerá no ano de 1368 na quinta época. Claro, Deus também disse que haverá um Salvador. A profecia do Deus do conhecimento e da sabedoria? 1368, faltam apenas cerca de 10 anos. Poderia o ato da deusa de destruir a aliança com o Deus do combate para controlar o caminho da singularidade da morte ter algo a ver com o apocalipse iminente? Sem perceber, a expressão de Klein ficou séria. Porém, ele não demonstrou sua reação no rosto da marionete. O apocalipse em cerca de 10 anos. Quanto a Audrey, ela ruminou atordoada sobre as palavras do semideus. Para ser honesta, ela sentiu que era falso. Pessoas que fingiam ser especialistas em misticismo e trapaceiros religiosos sempre diziam algo assim para enganar as pessoas e ganhar dinheiro com isso. Embora ela pudesse prever o início de uma guerra em grande escala, ela nunca imaginou que este mundo estivesse muito perto do fim. Este foi o entendimento de quase todas as pessoas comuns e Beyonders. Por que 1368? Klein não pôde deixar de perguntar. Luca Brewster balançou a cabeça. Eu também não sei. Isso é o que diz a profecia de Deus. Ao pensar que ele era apenas um sequência 4, fazendo com que ele não tivesse a capacidade de resistir ao apocalipse, Klein encerrou racionalmente o assunto. Ele disse ao santo da Igreja do Conhecimento e Sabedoria: isso é tudo. O que ele realmente queria perguntar eram coisas que a outra parte provavelmente também não sabia, questões como a corrupção que se originou no cosmos, ou se Roselle poderia retornar ou não, ou qual era o seu estado. Luca Brewster acenou com a cabeça e disse: no futuro, se precisar de ajuda com alguma coisa, você pode vir até mim. Para mais detalhes, descubra-os através de Edivina. Ele lembrou que a transação de armas de fogo de Duane Dantes com mais Anches foi facilitada por Edivina Edwards. Edivina. Contra a Almirante Iceberg? Audrey ficou surpresa por um segundo antes de perceber. Ela olhou para o Senhor Mundo com curiosidade. Ela lembrou que já havia lido um artigo de jornal antes. Continha a história de German Sparrow e das 3 almirantes piratas. Tudo bem, Klein nunca se preocupou em ter muitos ajudantes. Depois de acenar para a justiça a Audrey, a figura de Luca Brewster rapidamente ficou transparente, como se ele tivesse se fundido com o mundo espiritual. Então, ele desapareceu, olhando para o local onde ele estava antes e depois para o salão que não tinha mais ouro.
Klein deixou escapar um comentário conciso e ficou em silêncio por 2 segundos. Ele então fez sua marionete olhar para a Justiça Audrey. Achei que seria um pouco mais problemático. Aquele santo se salvou a tempo e estava disposto a confiar em mim, permitindo-me plantar uma influência psicológica, respondeu Audrey com um leve sorriso, tentando ao máximo parecer sincera e humilde. Duane Dantes acenou com a cabeça e disse: esta ajuda será levada em consideração. Volte o mais rápido possível. É muito perigoso aqui. Vendo que um semideus quase perdeu o controle, Audrey não teve dúvidas sobre o perigo sobre o qual o Senhor Mundo a alertou. Ela imediatamente usou a fome rastejante e teleportou de volta ao continente norte através do mundo espiritual. Depois que ela sacrificou a luva de pele humana ao Senhor Louco e resolveu o resto dos assuntos, Conde Hall e seu filho mais velho, Hibert, voltaram para casa. Quando Audrey estava prestes a sair para encontrar seu pai e conversar com ele, ela ouviu sua mãe, Madame Caitlin, perguntar no corredor: aconteceu alguma coisa de novo? Você voltou muito mais tarde do que o previsto hoje. Conde Hall suspirou e disse: Feina Potter invadiu Lemburg. Reticências. Extra. Feina Potter invade Lemburg. Leonard, que usava um par de luvas vermelhas, desceu da carruagem. Quando estava prestes a entrar na Catedral do Santo Samuel, viu o jornaleiro agitando um jornal e correndo rapidamente pelas ruas e praças. Ele parou o jornaleiro, tirou uma moeda e comprou um jornal. Ao folheá-lo, ele disse em voz baixa: talvez não demore muito para que o Sul se torne um campo de batalha. Isso mesmo. A voz ligeiramente envelhecida de Palais Zoroaster ecoou na mente de Leonard. Mas por que ainda estou em Backlund? Leonard murmurou confuso. Depois de avançar para Bruxo Espiritual, ele já havia se tornado o capitão de um time de luvas vermelhas. Os membros foram transferidos de outras equipes, incluindo os rostos familiares de Cindy e Bob. Após o início da guerra, Leonard originalmente pensou que sua equipe seria transferida de volta para a Catedral Sagrada como a equipe de Sost, para participar da batalha na Cordilheira de Amanta. Para sua surpresa, ele foi usado como força de reserva para a Diocese de Backlund. Quanto a esta grande cidade, devido à implementação de um toque de recolher noturno e outras políticas de emergência, sua segurança era boa e não havia muitos Beyonders que saíssem para causar destruição. Mesmo os demônios que gostavam de assassinar não criaram o caos. Isso tornou Leonard bastante livre, tornando-o mais relaxado do que durante o serviço fora dos tempos de guerra. Naquele momento, Palais Zoroaster sorriu e disse: tenho um palpite. Que palpite? Leonard perguntou apressadamente em voz baixa. Não vou te contar agora, respondeu Palais vagarosamente. Leonard não disse uma palavra. Ele ajeitou o colarinho e entrou na Catedral do Santo Samuel. Trocou algumas palavras com o arcebispo e rezou durante 5 minutos. Então, ele foi para o subsolo e abriu a porta do escritório temporário de sua equipe Luvas Vermelhas. Bom dia, capitão. Bob, Cindy e os outros Luvas Vermelhas se levantaram e se curvaram. Ao ouvir suas saudações, Leonard, que já estava acostumado, ficou mais uma vez atordoado. Em um piscar de olhos, era segunda-feira à tarde. Leonard providenciou para que os membros de sua equipe saíssem em missões separadas e encontrou uma sala para esperar o início da reunião. Notas: 1. Caminho do Guerreiro. 2. Cavaleiros do Zodíaco. Ponto.